Ao vivo? Estamos ao vivo? Henrique Morgantini, seja bem-vindo. Fala, queridaço, grande professor Marcos, prazer estar aqui, que bom falar com o amigo. E aí, ainda bem que falamos por uma grande razão, né? Numa grande missão que o amigo entra aí. Muito bom, parabéns aí pela disposição, né? Pela vontade, pela coragem, né? Sempre uma decisão interessante fazer esse debate político, debate público aí, numa candidatura principalmente, porque da política você já é, né, há muito tempo, mas colocar aí a cara na urna. Parabéns. Ok. É um desafio enorme essa coisa de bater na porta das pessoas, pedir voto, pensar a cidade, mas ao mesmo tempo eu me sinto lisonjeado porque grandes amigos e pessoas que eu admiro, que participaram da minha formação, estão participando de tudo isso. Então é um projeto popular, ao mesmo tempo extremamente participativo, coletivo, com muita gente dialogando junto, ajudando a construir, e isso é muito bacana. Então, não é um projeto do Marcos, é um projeto de muitas pessoas que acreditam, que querem participar e que ainda não desistiram, ainda que todos os problemas que a política nos mostra, gente que ainda acredita e tem vontade. Muito bom. Eu acho que essa é a ideia, né? Para a gente fazer um tipo de debate como esse, para qualquer tipo de debate, você tem que ter um objetivo, saber onde quer chegar, né? Tem que saber o que quer propor, né? Para qualquer tipo de conversa, né? Você tem que defender uma tese, né? E numa eleição, claro, é exatamente disso que nós estamos falando. Eu tenho visto muito uma inserção, Marcos, vejo muito isso aqui, vejo em Goiânia, uma inserção de caras novas. Parece que criou-se essa ideia, renovação. Há 100 anos a política trabalha com renovação. E aí vem aquela, caras novas na política, aí todo mundo parece que se arvorou. E aí quando você vai filtrar, você vê que poucos são afeitos a isso que você acabou de falar. Olha, eu represento quem? Eu vou falar sobre o quê? Eu acredito no quê? Eu vou defender qual assunto? Porque se você não tiver isso bem claro, você vai discutir sobre o sexo dos anjos, quer falar a eleição em Anápolis, o cara quer falar sobre o Bolsonaro, quer falar sobre uma pauta, sabe? Ok, tudo isso é importante, não tem assunto desimportante. Só que nós temos que entender que uma eleição municipal ela tem que ter como carro-chefe o debate coletivo e local. Não adianta dizer que você vai lutar pelas crianças que passam fome na África subsaariana. As crianças precisam de ajuda, mas então você está no lugar errado. Você vai para o Médicos Sem Fronteiras, você vai arrumar um conselho, uma cadeira no Conselho Geral da ONU. Anápolis, nós temos também demandas, temos necessidade, temos famílias que precisam de ajuda. Quer dizer, então o que pode ser feito por elas? Né? Eu acho importante ter esse foco aí definido. Legal. É muito bacana. Eu tenho falado para as pessoas que o primeiro ponto é conhecer a cidade. Quem quer ser pré-candidato a vereador precisa saber a diferença do Jardim América para o Jardim das Américas. Precisa saber a diferença do setor sul para a Vila Sul. Precisa saber onde é a Vila Esperança e onde é o Jardim Esperança. Precisa saber onde é o Jardim Primavera e onde fica o Parque das Primaveras. Precisa saber onde fica a Vila Harmonia, o bairro Itororó e se Miranápolis é povoado ou distrito. Então, eu tenho feito esse desafio para as pessoas. Quem quer ser vereador em Anápolis precisa conhecer a cidade. Então, primeiro, essa dimensão espacial. A gente precisa conhecer isso. Quais são as duas áreas subnormais, segundo o IBGE? E o que é área subnormal? E por que o Morro do Cachimbo tem uma calçada diferente do Jundiaí? E por que o Copacabana tem um espaço enorme, mas que não tem uma construção pública ali? Por que o CRAS foi mudado de lugar? Então, o vereador precisa primeiramente conhecer a cidade. Se eu vou representar essa população, eu preciso saber quem eu represento, onde que ele mora, quais são os problemas, quais são as demandas dessa cidade. Isso eu conheço muito bem, porque fiz um mestrado estudando o espaço urbano da cidade de Anápolis. Mas é preciso também ter preparo. E esse preparo a gente traz de dois lugares, da vida acadêmica e da vida profissional, da vida cotidiana, da militância, do convívio. Então, esse é um outro ponto. O seu candidato tem esse preparo? Eu tenho provocado as pessoas nesse sentido, para discutir legislações, direito, políticas públicas, preparo, regimentos, organogramas, legislações,
e, ao mesmo tempo, sensibilidade para entender quem a gente representa. Então, eu não posso dialogar com uma escola no espaço periférico, com uma escola no espaço nobre, defendendo as mesmas questões. Eu preciso entender subjetividades, direitos, vulnerabilidades de populações específicas. Esse é um outro desafio. Então, eu tenho dito isso. Estudamos para isso, montamos um grande grupo com mais de 200 pessoas, com os maiores professores dessa cidade se colocando para ajudar, para pensar, para construir política pública, e agora é a hora de agregar lideranças. Então, agora a gente está nesse exercício paulatino, quase que religioso, de buscar gente, de trazer gente para perto, e essa live tem também esse objetivo, de trazer mais gente que fala, pô, gostei dessa conversa, foi provocativa, o Morgan comentou, provocou, criticou, e acho que eu vou conversar com esse cara aí. Então, esse é o sentimento que a gente tem nesse momento. Você falou algo bem interessante sobre conhecer a cidade. Eu sempre fico na dúvida, por exemplo, aonde está aquele hospital que nós fizemos, né, aquela UPA, né? Ele é no Jardim Esperança ou na Vila Esperança? Eu sempre tenho essa dúvida. Isso. Você falou vários nomes aí, um jogo de palavras, né? Eu lembro que ainda à época da primeira eleição, né, na primeira eleição de Antônio Gomide, eu me surpreendi com a informação que veio dele, né, e aí isso vai muito ao encontro do que você está falando sobre a necessidade de você conhecer a cidade, né, e conhecer em todos os aspectos, desde números até informações que pareçam, não sei se irrelevantes, mas que pareçam não prioritárias, até você conhecer a demanda de cada uma das pessoas. Mas eu lembro dele falar que Anápolis tinha mais de 300 bairros, e eu dei um salto, né? Eu falei, como assim é impossível? Eu devo conhecer uns 20, de falar de nome, sei lá, 30, né? Quer dizer, eu, se fizesse uma chamada e uma sabatina, eu ficaria com 10% naquela época de cabeça, né? Então é preciso sim conhecer, mas como você falou, a cidade, e como eu estou avaliando aqui, desde informações que não soem prioritárias até aquelas que são eminentemente fundamentais, né? E acho interessante também essa busca pela coletividade, né? Isso que você começou a dizer, eu vou querer saber um pouco também sobre isso, porque ninguém faz uma campanha, ninguém cria um projeto sozinho, né? Um projeto social, um projeto político, né? E um projeto político é eminentemente um projeto social. Você tem que fazer com gente que pense como você, né, que olhe na mesma direção. Claro que o desafio está exatamente aí, né, fazer com que 2.000 pessoas, 1.500 a 2.000 pessoas olhem na mesma direção. Né? E que bom que o caminho que você escolhe para isso é este, né? Porque tem gente que escolhe colocar esse olhar na mesma direção, prometendo coisas que é impossível cumprir, prometendo coisas que nem podem dar, né? que é vedado por lei conceder. E também tem pessoas que querem fazer uma conversa de falar, olha, eu acho que nós estamos aqui, podemos chegar ali, né? Podemos conquistar esse espaço, propor leis, podemos fazer um trabalho de construção para que ao final de um ciclo a gente olhe para trás e esteja melhor do que está agora, né? Eu acho que isso é interessante. E aí, claro, você tem uma ligação muito grande com o meio acadêmico, é professor, é um intelectual que atua na sua área, tem um contato com esses segmentos todos afins, né, e que bom que está conseguindo atrair essa turma para perto. E uma coisa interessante, né, Marcos, essa coisa de atrair pessoas que ajudaram na sua formação, né, de poder ter a oportunidade de pedir até, né, falar, olha, eu gostaria de ter a oportunidade de representar você, né, depois de tudo que nós passamos juntos, depois de tudo que você me proporcionou no aprendizado, na formação. Isso é bem interessante. Eu particularmente, vou te contar aqui uma intimidade, vamos dizer assim, eu tenho uma alegria muito grande quando eu vejo um professor meu frequentando alguma coisa, dizendo que me ouve na rádio, no meu programa, assiste a um vídeo, lê o meu livro, me dá um sabor todo especial, porque tem essa relação de você falou, pô, parece que isso que você fez deu certo, você viu, eu tô aqui, ó. É importante. Muito bacana. Eu tenho o prazer de ter, por exemplo, meu grande apoiador, meu orientador de mestrado, o professor Campos,
que é um cientista político que sempre fica num espaço magistral durante as campanhas analisando, e que pela primeira vez ele se coloca claramente, diretamente, e pede, coloque minha foto, eu faço questão. E, inclusive, foi uma das primeiras imagens que a gente divulgou de apoio à pré-candidatura do cientista político Itami Campos. Junto com ele, a professora Virgínia Mello, ex-secretária de Educação durante 8 anos, o professor Augusto Almeida, ex-secretário de Cultura, o professor Clodoveu Reis, ex-secretário de Serviços Urbanos do município, a professora Mirza Seabra Toschi, uma das maiores educadoras goianas de todos os tempos, pedindo voto. Inclusive, amanhã a gente faz live aqui, está pronta para pedir voto depois que a legislação permitir, se colocando à disposição. Professora Nádia Vaz, nome importante do sindicalismo goiano. Professora Edna Eloy, grande professora de literatura. Juscelino Polonial. Então, nós temos muita gente bacana, porque eles perceberam que esse projeto não é meu, não é um projeto por grana, não é um projeto para salário ou para emprego, mas que é uma construção plural, coletiva, participativa, e que poderia ser eu ou outra pessoa. A conjuntura apontou para que, nesse momento, o meu nome atraísse mais olhares e mais apoios, mas é um mandato. Então, nós estamos tentando construir um projeto que se torna um mandato de todos e todas. Coletivo, que houve, democrático. Eu tenho dito que nós vamos ter um conselho do mandato, que faremos uns cafés para discutir os temas, para prestar contas do semestre, pensar o próximo. A ideia é assim, é costurar uma rede sistêmica. E quando você falou da questão de ir a campo, nós temos 3 propostas lá no início, e que eram pré-requisitos para que eu topasse. E eu queria te dizer elas. A primeira é de que eu não compraria nenhum voto. A segunda é que eu não faria promessas impossíveis. Então, não sair prometendo empregos, legislações, obras faraônicas para ninguém. E a terceira é que eu não subiria em nenhum altar de igreja para pedir voto. Então, eu tenho grandes amigos que são padres, grandes amigos pastores com a gente, pastor Valber Barreto, por exemplo, que faz um trabalho incrível defendendo as crianças que sofrem de câncer em Anápolis, mas fiz esse compromisso público de que eu não iria em altares participar de nada disso. Tenho imenso respeito por todas as opções religiosas, e acho que esse diálogo é fundamental, mas que eu não usaria da fé das pessoas, principalmente das pessoas mais ingênuas, para ganhar voto. Então, a gente dialoga sobre a importância desse segmento, de como eles dialogam bem com a sociedade civil, mas a gente não vai usar palco de igreja para ganhar voto, a gente não vai fazer promessa impossível para ganhar voto, e a gente não vai comprar voto de jeito nenhum. São 3 pré-requisitos que eu coloquei para o grupo lá atrás, uma decisão foi tomada em grupo, e eu coloquei que eram quesitos que eu não abria mão, porque fazem parte do meu olhar para o mundo e do meu olhar para a prática política. E certamente do seu olhar para você mesmo, né? É como você se enxerga, né? É muito importante nós pensarmos no que eu sou capaz de fazer para atingir meus objetivos e, principalmente, eu ter muito claro, deixar muito claro para mim mesmo do que eu não sou capaz, né? Do que para mim é um limite, né? É importante externar isso, acho muito interessante, principalmente essa última dessas 3, que é a questão religiosa, porque nós temos visto aí um uso, né? O uso sempre existiu, mas nós temos visto algo mais complicado em relação ao discurso religioso no meio político, que eu acho que é a aplicação de dogmas religiosos dentro do trato político. Hoje o trato político muitas vezes é permeado ou até perde espaço para o debate público e é ocupado por supostas mensagens, né? Como se houvessem enviados de Deus para a política. Isso é de um perigo que está longe de ser inédito, nós já vimos isso acontecer. Parabéns pela iniciativa. Eu queria só registrar que desses nomes que você disse, sei lá, metade eu trabalhei, tive a sorte de estar perto e trabalhar junto, ou ver atuarem, trazerem grandes resultados. Estou aí com Clodoveu, a professora Virgínia, que eu tenho grandíssima conta, né? Aí você me vem e cita outros 2 nomes de professores meus, né? Que depois eu tive a chance, a oportunidade de dizer que se tornaram amigos, se tornaram pessoas que eu posso
pegar o telefone e ligar para conversar, que quando encontramos é uma grande alegria, que é o caso do Polonial e o caso da Edna Eloy, né? São duas pessoas queridíssimas. Você começou falando sobre o Itami, que é uma referência, né? O Itami é uma referência nacional, mas sobretudo uma referência no estado de Goiás. Os jornais de Goiânia, né? A matriz da imprensa, da análise, da observação política sempre recorre ao Itami, né? Então você tem um time de peso. Você citou o Valber, é alguém também muito, né, muito bem visto e com merecimento, né, nesta cidade, pela história pessoal e como ele conseguiu transformar uma história pessoal, uma tragédia pessoal, na construção de um sonho, né? Eu acho que você está muito bem cercado de pessoas com várias capacidades, várias habilidades para somar muito na campanha. Mas me conta uma coisa, Marcos, você já chegou a definir prioridades, por exemplo, do mandato? Já chegou a programar, planejar prioridades, não para a campanha, mas, né, porque uma campanha nada mais é do que a antecipação de um mandato, né? Alguns conseguem o credenciamento para aplicar, outros não. Mas você já tem um planejamento em relação, por exemplo, a projetos que você queira defender, bandeiras, ou especificamente alguns temas que você já tem separado e que possam ser uma prioridade na sua atuação, no sentido de melhorar a vida das pessoas? Então, essa é uma campanha casada, é uma campanha muito próxima da campanha do nosso candidato, pré-candidato a prefeito Antônio Gomide. E é uma campanha que reflete nitidamente os avanços dos 8 anos de gestão do Gomide em Anápolis. E então nós temos avanços que fazem parte da história e que não podem ser ignorados, que são os avanços na educação, na cultura, na saúde, no meio ambiente, no esporte, na juventude. E a gente parte desses olhares para construir novas propostas. Acho que precisamos avançar numa série de questões, precisamos avançar no atendimento da inclusão, potencializar o SEMAD ali com mais atendimentos na área do autismo, do transtorno do espectro autista, talvez pensar um centro de referência em transtorno do espectro autista em Anápolis. Precisamos potencializar o cuidado com idosos, melhorar o atendimento, trazer outras modalidades, ter espaços de permanência durante todo o dia para que os idosos possam ter acolhida e uma acolhida qualitativa. Tem um outro ponto que é fundante, é uma defesa que nós fazemos na psicologia no país inteiro, que o Distrito Federal já tem e que o Piauí já tem, que é a presença de psicólogos escolares nas escolas. Então, a presença de um psicólogo ali que faz o trabalho, que acompanha questões de aprendizagem, de inclusão, de desenvolvimento, de cultura de paz, mediação de conflitos, relação com pais, relação com professores, para que a gente evite acidentes, catástrofes, histórias terríveis que têm se repetido, não só aqui no Brasil, como no mundo, e é uma defesa que a gente faz. E nós temos uma série de outros projetos ligados à inclusão, à acessibilidade, à mobilidade urbana. De início eu comecei a soltar, eu vi que os pré-candidatos começaram a copiar, e nós fomos discutir se soltava ou não, e a gente falou, vamos soltar, não tem problema copiar, porque se eu não vencer e alguém vencer, o projeto vai à frente. Então, a gente tem um monte de ideias nesse sentido e elas estão crescendo. Tem um outro ponto que a gente tem feito uma discussão com o professor Gabriel Frimer, que é doutor nessa área, que é o direito dos animais. Acha que o mandato não deve ser direcionado só a isso, mas a gente precisa pensar a qualidade dos centros de zoonoses, a democratização desses serviços, a prazo do mandato. Ele não vai ser focado somente nisso, né? Nós não vamos focar só nessa questão dos animais. Mas como você perguntou lá no início, a grande chave, o grande eixo dessa rede sistêmica é a educação. Dos nossos 5.000 servidores, dos nossos 35 mil alunos, das nossas 130 escolas esse mês. Mas pensar a educação como um processo que transforma a vida das pessoas. Então, vai ser um mandato que faz palestra, que faz curso, que dialoga, que faz seminário, que faz simpósio, que vai no bar, que vai na periferia, que vai na associação, na fundação, na igreja, no instituto,
um mandato que pensa o tempo inteiro, que troca ideias e que constrói conhecimento sobre a cidade. Conhecimento científico, trabalhando com dados, com estatísticas, com política pública, ouvindo a população, para que a gente possa formular legislações que transforme e que ajude as pessoas a ter uma vida melhor na cidade. Então, educação formal, pensando a rede, qualificação dos professores, convênios para mestrado e doutorado, voltar com uma equipe pedagógica eficiente que orienta o trabalho pedagógico e que a gente não fique preso só no livro didático, trazer recursos para as escolas, pensar quais precisam de quais benefícios, valorização dos professores, fundamental, mas pensar também a questão dos auxiliares, dos assistentes, que são os administrativos, dos cuidadores, higienizadores, dos auxiliares de higiene e alimentação, que às vezes se sentem tão deixados de lado, que a gente fala tanto de professor, a gente está acostumado com isso, eu chamo meus amigos de professores, e a gente precisa ter um olhar amplo para todos os profissionais da educação. Todo mundo que está na escola é profissional da educação e tem uma função educativa ali. Então, nós precisamos olhar, abrir diálogo, valorizar e potencializar. Mas a educação, não só nesse eixo formal, mas a educação em rede sistêmica, a gente pensa em defender a volta do cultura para todos, do esporte para todos, a volta dos programas que traziam os meninos, as meninas, os jovens da periferia para conhecerem experiências na área da música, da arte, da dança, do teatro, da cultura. Mas não é vereador quem faz isso, mas é vereador que cobra, que defende, que apresenta projeto, que leva a ideia, que faz a defesa da população que quer ser atendida e que quer ter acesso aos bens, aos programas, aos projetos. A ideia central é um mandato que dialoga o tempo inteiro com a população anapolina, com essas comunidades espalhadas tão diversas, tão plurais, mas que precisam ser ouvidas porque elas constituem essa cidade que a gente gosta tanto. Você falando sobre o Gabriel Freeman, eu tive a chance, inclusive, de fazer uma edição num programa de rádio com ele, e esse é um assunto que eu acho que está numa crescente muito, muito interessante, porque as pessoas acham que cuidar de bicho, que cuidar de cachorro, de rua, cuidar dos gatos, é um luxo que só algumas cidades poderiam ter, né? Elas não entendem que muitas vezes não tem essa visão, e é preciso que se tenha essa visão, que se tenha esse comprometimento didático em explicar de que isso é cidadania, né? De que isso é uma questão de saúde, né? De que isso é dar dignidade às pessoas, sim, em relação ao atendimento a animais abandonados, que muitas vezes podem provocar acidentes, que podem ser vítimas de acidentes. Mas você prefere cuidar de cachorro que cuidar de criança? Não, é óbvio que não, né? Acontece que nós precisamos entender, nós devemos ter maturidade para entender que o conceito da dignidade, né, o conceito humano, do humanismo, ele passa a você ser humano e ter uma visão humana sobre toda a estrutura da cidade, né? Não tem como você ser humano, né, ter uma visão humanizada sem você ter um olhar a partir dessa visão humanizada, né? Não pode ser somente um discurso, não, eu tenho uma visão humana, mas a gente cai naquela ideia, eu tenho uma visão humana, mas só para quem é do bem. Então, querido, eu vou te falar, a sua visão é para ninguém, porque não existe esse indivíduo do bem. Nós somos pessoas o tempo todo tentando acertar, né, que às vezes cometemos erros, temos falhas, temos equívocos e por aí vai. E aí já queria dizer para você que você tem uma grande aliada nessa história, que se chama Sueli Morgantini, que é a minha mãe, que é louca nesse assunto, né? Eu arrisco dizer que é uma expert nesse assunto, num outro lado, num lado empírico, no lado de vivência, e que quando você fala mais sobre esse tema, você vai atingi-la em cheio, e eu pretendo fazer essa aproximação aí da sua mensagem com ela e todo esse grupo que ela acompanha, que a acompanha também, e é algo interessante. Mas você sabe, Marcos, começamos a falar sobre esse tema, e um outro, né, que você finalizou com ele, que eu acho que é legal a gente desdobrar, que é dar a importância nessa visão para as pessoas do quanto esses aparelhos públicos fazem a diferença na vida das pessoas. Porque se você vai fazer uma pesquisa, né, vamos falar um pouco aí disso que eu
que eu convivo. Você vai fazer um levantamento, uma pesquisa e vai se setorizar, vai falar por bairro, por região, qual que é o principal problema, qual que é o principal desafio aqui na sua cidade, no seu bairro. Você pode ter certeza, dificilmente vai sair do trinômio, né, dos 3 pilares de saúde, educação e segurança, né? Dependendo da realidade, dificilmente se escapar disso vai cair na infraestrutura, falta de asfalto, rede de saneamento, por exemplo. Mas isso, claro que é uma premissa, né? É uma demanda básica, mas nós não devemos colocar isso numa conta maior ou muito maior do que isso que você falou. Porque a diferença na qualidade de vida para as pessoas que possam ter, por exemplo, uma escola aberta, né, com parques, com quadras poliesportivas, para ter atividades coletivas que reúnam a sociedade, aquela comunidade em torno da escola. Aí a gente fala, por exemplo, do Esporte para Todos, que atuava no contraturno escolar, um projeto que reuniu 17 mil pessoas, Marcos Carvalho. 17 mil crianças e jovens em 18 modalidades diferentes em que eles pagavam um total de R$0. É gente, nós estamos falando de gente que sequer tinha a oportunidade de saber o que era um judô, um karatê, ou de aprender o que era a noção básica do atletismo, e que em alguns anos se tornaram atletas profissionais do atletismo. Então veja a capacidade que o asfalto tem, a saúde, a educação, a iluminação pública, a segurança na vida das pessoas. É fácil de pedir, porque ele é imediato. Mas veja a diferença que faz uma iniciação esportiva que pode gerar cidadania, saúde, dignidade, mas que pode transformar a vida inteira de um ser humano. Como nós temos vários casos. Nós temos um, em especial um atleta, né, que começou aqui em Anápolis, não sei se você sabe disso, mas começou aqui em Anápolis fazendo handball, na modalidade de iniciação esportiva e tal, começou garotinho. E hoje está na seleção goiana de handball. Pois é, quando você pega um exemplo desse, então nós vamos ter aqui um grande celeiro. Olha, não, o objetivo não deve ser esse. O objetivo é garantir que a pessoa tenha formação, tenha uma ocupação de qualidade, tenha saúde. Mas se no meio disso você puder ter expoentes, é algo a se celebrar. Porque se você não tiver um projeto como esse, aí que você não vai ter mesmo. Aí nós vamos ter um monte de gente cuja trajetória, cuja vida poderia ter sido, mas não foi. Então é muito interessante fazer essa defesa, como você está fazendo, de projetos que oportunizem, essa é uma palavra meio esquisita, mas é exatamente isso, que gerem a oportunidade. Eu posso não querer ir, eu posso não gostar de esporte, eu posso preferir, por exemplo, aí os aparelhos culturais, eu prefiro uma aula de teatro, eu prefiro acompanhar, eu prefiro... Mas que você abra um leque, né, para a sociedade e para aqueles que podem ter muita vontade, mas não tem condição, não tenho dinheiro para ir, não tenho nem... Porque muitas vezes estamos falando de gente que não tem dinheiro para a condução, né, para o transporte. E aí quando você leva isso, não, vai ter aqui, ó. Isso que você está falando, Marcos, é uma coisa que já teve em Anápolis. Né? Isso é uma coisa que tem que ser resgatada, né? Porque, olha, eu queria muito ir, mas tem uma escolinha no centro, eu tenho que pegar um ônibus, não vai ter jeito. Não é no centro. É lá na escola municipal onde você estuda, no contraturno, você vai para casa e tal, e à tarde você vai para lá, vai ter aula. Eu falo, então eu vou levar meu filho. Né? E aí a gente percebe o quanto que isso faz a diferença, tanto quanto iluminação pública, segurança pública, saúde, o posto, né, de saúde, a escola, etc, etc, etc. Então, é muito importante ter muito bem à frente esse conjunto de políticas públicas que são bandeiras a serem defendidas, a serem incentivadas, né? São projetos a serem apresentados e levados, né, na ideia da descentralização. Isso, muito bacana. E é com essa ideia, é com essa defesa que tanta gente tem se aproximado. O professor Pantera, do Kickboxer, apoiando a gente. O professor Paulinho, do skate, que trabalha com skate e patins, se aproximou. Só tem fera aí. Muita gente do judô, a gente abriu diálogo lá com o Josmar, do judô. Então, uma série de projetos nessa área que já aconteceram e que foram muito bacanas.
Eu lembrei do Benjamin, da questão da experiência. Se você não viver, você não vai saber como é que é. Esse menino só fez sucesso no handball porque ele descobriu o que era. E aí eu trago aquele exemplo, o exemplo de quando a gente estuda a história do esporte contemporâneo, por que que os Estados Unidos têm tanto sucesso? Porque as universidades preparam para o esporte. E aqui a gente faz, claro que de forma ainda muito mambembe, mas essa iniciação, esse acesso, conheça, experimente, vai lá. E se a gente consegue aí salvar a vida de algumas pessoas que podiam caminhar por outros caminhos muito mais tenebrosos, perigosos, insalubres, e que acabam vindo para o esporte ou para a cultura, tornando-se grandes atletas, ou grandes artistas, ou pessoas que não se destacaram em talento, mas que aprenderam, que criaram escuta, disciplina, saúde, comportamento, noções de ética, de civilidade, de convivência em grupo, e tudo isso é avanço, porque tudo isso é desenvolvimento humano. Então a gente acredita muito nisso, que o poder público pode transformar a vida das pessoas. Então, um mandato de vereador pode ser um propulsor nesse sentido de cobrar, de pensar, de criar, de sugerir, de pressionar, e é muito melhor estar atuando assim do que ficar defendendo desafetação de área pública aqui e ali. Nós precisamos pensar a cidade, nós precisamos caminhar para frente. E para isso a gente precisa de vereadores que saibam pensar a cidade, que conheçam a cidade e que entendam de política pública, para não ficar falando bobagem. Pode falar bobagem quem quiser, mas a gente precisa focar aqui em quem pensa sério e em quem sabe trabalhar pela cidade. E aí a gente se coloca à disposição. Quando você falou da questão dos animais, então, só retomando isso rapidinho, na UNB isso é disciplina de graduação no direito, o direito dos animais. O direito dos animais já é discutido no campo científico. Então a sociedade precisa se mobilizar para pensar isso aí. Quer pensar num monte de áreas, culturas, mobilidade urbana, tem muito, está efervescendo, muita ideia, e cada vez que chega alguém novo, a gente ouve, a gente soma para construir um mandato. E como é que está sendo essa construção, Marcos, em relação a esse debate, assim, de forma prática? Você citou vários nomes, né? A cada vez que você cita alguns nomes, eu fico ainda mais satisfeito em saber, você citou o Pantera, né, uma referência no boxe, né, no kickbox você citou, mas eu sou da escola mais tradicional e sou da turma do boxe. Cita o professor Josmar, né, meu mestre, meu sensei no judô. Esse é uma referência em Goiás, né, está tanto tempo à frente da Federação Goiana de Judô, um entusiasta e um grande parceiro de políticas públicas, né, para fazer a diferença na vida das pessoas. Mas como é que tem sido esse diálogo com essas pessoas em termos práticos? Ou seja, como é que você está fazendo esses setoriais? Está sendo assim por setor? Né? Todo mundo joga as ideias, traz experiências. Como é que está sendo essa dinâmica? Para te responder, eu vou usar uma frase do Freixo: é nas redes e nas ruas. Então, a gente tem um grupo organizado, uma estrutura de coordenação, pessoas que estão conosco o dia todo, professora Muriel Romero, por exemplo, na coordenação da campanha. E então nós temos grupos separados por áreas, grupos de liderança, grupos mais operativos que cumprem tarefas, e temos nos reunido em ambientes virtuais. Fizemos uma grande reunião com mais de 40 lideranças de frente, que vão estar diuturnamente na campanha, quando a campanha começar, e a gente tem feito diálogos. Algumas visitas, tendo os cuidados que a pandemia nos coloca, mas algumas visitas, um porta a porta, algumas pessoas querem falar, querem estar perto, querem ouvir, querem conhecer, e aí a gente vai se apaixonando a cada dia pela cidade, pelas histórias, pela trajetória de cada um, por muita gente que a gente nem esperava apoio, mas que tem mandado recadinho: não posso aparecer não, mas estou aí, eu tenho um vínculo aqui ou ali, não posso não, mas eu tenho ali 10 votos para você. Então, muita alegria nesse sentido, de como esse projeto, que não é só meu, é capaz de trazer pessoas para perto, né? Marta Brandão, o professor Henrique Brandão, a professora Edna, que eu já comentei, a professora Roneide, professora Valmira, muita gente que tem contribuição histórica para a cidade e que tem a camisa. Falei agora à tarde com a professora Andréa Mello, psicóloga incrível da área de psicodiagnóstico, a professora Janaína Teixeira, histórica na psicologia em Anápolis. Tem muita gente bacana somando. E tem também
muita gente que não é professor e não tem problema. A gente precisa trazer, ouvir, somar para ter o retrato da cidade no mandato. Tem uma história engraçada, eu convivi com o Dom Tomás nos 2 últimos anos de vida dele. Ele chega na Diocese de Goiás, isso 40 anos atrás, ele faz uma pesquisa porque ele queria descobrir o rosto da cidade. E ele descobriu que o rosto era mulher negra, pobre, mãe solteira. Esse foi o rosto que mais apareceu. Então, eu quero saber qual é o rosto de Anápolis. Quais são os rostos que a gente tem que defender, que a gente tem que apresentar? É a questão dos direitos humanos, é a questão das políticas públicas, é a juventude tão deixada de lado, é a moçada do hip hop. Então, a gente quer ouvir todo mundo e nessa salada mista é que a gente vai dar linha. E a gente vai dar linha trazendo aquilo que o Milton Santos diz. É aproveitando as diferenças e a diversidade enquanto elemento formativo. Esse é o elemento. Quanto mais gente diferente, quanto mais gente que pensa diferente, isso enriquece o processo. E talvez a centro-esquerda e a esquerda errem muito nisso, não sei se você concorda, a gente acaba se dividindo muito por pequenas diferenças, enquanto a extrema-direita se junta, mesmo diferente, em um grande objetivo. Então, a tarefa é essa que o professor Milton Santos já dizia, é juntar todo mundo que é diferente, avaliando e potencializando cada um para que a gente construa um mandato popular, plural e participativo. Eu acho que essa análise aí, ela deve ser depurada dia a dia. Acho que eu torço para que ela esteja sendo, acho que está sendo, em relação a uma união de um debate de pontos comuns, né, e que as diferenças sejam trazidas para o debate, e não o contrário, né, que nós congelemos os pontos comuns e a gente fique brigando pelas diferenças, né? E eu concordo com a sua análise, acho que essa ala progressista brasileira, ela está muito num debate ainda que envolve muito ego, muito uma ideia de eu estou mais certo que você e eu posso provar. E aí quando a gente entra nessa seara, tudo que a gente faz é criar cisâneas, é criar um abismo. Mas deixa eu abrir um pouco essa questão, e eu queria te perguntar como é que você está sentindo, você faz um trabalho de união e de pessoas que quase todas estão dentro de um espectro político ideológico que obviamente facilita muito. Mas quando essa campanha ganhar as ruas, invariavelmente haverá um debate, não com opositores às ideias, mas com pessoas que não estão tão afinados, alinhados, como por exemplo isso que você falou, né? Pessoas que têm uma visão progressista, que acham que esse é o caminho para gerar melhorias, mas que de repente estão aí meio perdidas ou com outras ideias em relação a nomes, a projetos. Como é que você está vendo essa questão do debate, do diálogo, melhor dizendo, não o debate, mas do diálogo político aí nas ruas? E quando a gente fala nas ruas, do jeito que vai dar as ruas, a gente não sabe direito. Eu confesso a você que eu não faço a mínima ideia como é que vai ser isso, né, de política, de campanha política em pandemia. Mas como é que você está vendo esse cenário político tão dividido, por exemplo? Essa divisão ela é presente hoje em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo, né? A gente acompanha agora as eleições norte-americanas sentindo essa divisão. Mas existe, eu disse isso ontem, existe uma primavera que começou em Anápolis, que é a chegada, o retorno do Antônio Gomide à pré-candidatura a prefeito, e esse sentimento já pode ser percebido nas ruas, né? Já pode ser percebido nas ruas. Não é à toa que os adversários já estão salpicando fake news por aí. E esse sentimento ele é muito interessante, porque é o sentimento de uma população que reconhece um trabalho que foi feito durante quase uma década e que tem vontade de que esse pessoal volte. Então, a gente ouve muita gente falando assim, não quero saber se é esquerda ou se é direita, se é o Gomide, eu quero de volta. E a gente faz um trabalho muito casado, não só por estratégia, mas também por acreditar. Por acreditar. Então, a gente vive um mundo onde a gente tem hoje um pré-candidato a prefeito, com uma extensa aceitação na cidade, com uma pré-candidata a vice extremamente querida na cidade, em diversos segmentos sociais, e a gente faz um trabalho de parceria nesse sentido. Tem gente que não gosta, tem gente que fala, tem gente que não aceita, mas eu tenho defendido a importância do diálogo,
Então, a gente conversa, a gente fala e a gente pede uma oportunidade para ser ouvido. O que eu tenho colocado é a disposição para passar 4 anos da minha vida trabalhando, construindo política pública para a cidade de Anápolis. Então, eu tenho essa disposição, prestando contas disso, com um mandato extremamente transparente, e tenho me colocado, então, à disposição enquanto funcionário dessa população. E tenho pedido essa abertura para o diálogo. E tenho sentido muita abertura nesse sentido. Tem gente aqui que não quer ouvir ou que fecha a cara, isso faz parte da democracia, e quem se coloca à disposição tem que estar pronto também para receber o não, para receber quem não está afim de construir no projeto. Mas a aceitação está incrível. A aceitação está incrível porque existe, como eu disse, o sentimento de uma primavera que está chegando. E eu acho que a Anápolis já sentiu isso, acho que a Anápolis já entendeu isso, e isso é muito importante para nós. É importante para nós, Morgantini, mas é muito mais importante para os 35 mil alunos da rede municipal de ensino. É muito mais importante para os 17 mil crianças e adolescentes que foram atendidos pelo Cultura para Todos e pelo Esporte para Todos. É muito mais importante para os mais de 5 mil servidores públicos. É muito mais importante para os 600 professores e professoras que esperam numa lista de cadastro de reserva para serem convocados, para serem professores efetivos, com muito orgulho da rede municipal de ensino. Então, há um sentimento na cidade. Isso é inegável. E esse sentimento tem aberto portas o tempo inteiro para que a gente possa levar ideias e discutir sobre a parceria entre o mandato de vereador e a população anapolina. Você toca num assunto que dá para a gente perceber uma estratégia muito interessante, né, e que não é nada produtiva, né, para a cidade, para o futuro da cidade. Porque, veja, nós estamos aqui há 40 minutos conversando e conversando essencialmente sobre planos, projetos para a cidade de Anápolis, né? Essa é uma eleição municipal. Então, o cenário municipal é o que está em jogo, né? O futuro das pessoas onde elas vivem. Pessoas vivem nas cidades, vivem em seus bairros. Então, são as oportunidades que agora nós temos para debater a cidade. Então, você que é do Santos Dumont, você que é do Jardim Promissão, você que é do Jundiaí, você que é da Vila Formosa, o que você quer? Né? Você quer o quê? O que é mais importante para você? Esse é o debate. Esse é o debate do vereador. Esse é o debate dos prefeitáveis. E aí nós temos visto uma estratégia que ela vai em outro lado. Ela quer debater tudo que acontece no mundo, no Brasil, até o debate no púlpito dos pastores, dos fundamentalistas religiosos, quer discutir a cor da batina dos padres, mas não quer falar sobre a cidade de Anápolis. Aí nós nos perguntamos por quê? Né? Por que há um temor tão grande? Pode falar. Algumas pessoas estão presas nesses velhos jargões, né? Eu não tenho esse tempo, Morgantini. Eu preciso discutir por que não tem rede de esgoto e saneamento básico no Copacabana. Eu preciso discutir se o Diana é de Anápolis ou não, porque as pessoas estão precisando de políticas públicas. Eu preciso discutir por que o Dourado não tem escola e os meninos têm que ser buscados de ônibus e levados para o bairro das Bandeiras. Eu não tenho mais esse tempo para discutir questões que não envolvem as decisões da cidade. Essa é uma eleição municipal. E eu preciso pensar a cidade. Eu preciso pensar a cidade. Outro dia eu fui de camisa polo e uma das pessoas que estava comigo falou, mas você vai assim de polo e tênis mesmo? Eu falei, é assim que eu vou. É assim que eu vou, porque eu quero que as pessoas me ouçam. Eu não estou aqui para desfilar, não. Eu estou aqui para pensar a cidade. E a gente precisa conhecer, saber das debilidades e pensar. A gente precisa de um projeto de urbanização para o paraíso e para o novo paraíso. A gente precisa discutir as questões dos equipamentos sociais nos espaços periféricos, no Renicure, no Gibran, no Morumbi, que precisa tanto de equipamentos ali. A gente precisa discutir sobre as questões lá do Jardim Primavera, que ainda tem casa com lona, coberta com lona, onde as pessoas fazem as suas necessidades e jogam pela janela, pelo balde. Então não dá tempo para eu discutir se a Flor Delis matou ou não matou o marido. Eu preciso pensar Anápolis. É Anápolis que nós estamos discutindo na eleição. E aí, eu falo para você que me assiste aí. Seu pré-candidato conhece a cidade, conhece essas necessidades. Eu brinco com os meus alunos de pós-graduação, de educação, eu entro nas turmas, onde você trabalha? É na escola tal, é no bairro tal, tem uma avenida assim,
assim, tem um degrau para o banheiro, não é? E as pessoas se assustam. Nossa, ele conhece mesmo, porque a gente precisa conhecer a cidade. A gente precisa conhecer a cidade. É assim que a gente constrói. É assim que a gente constrói. Né? Outro dia alguém falou assim, mas tem que colocar uma escola no centro, tem que usar um prédio para virar escola. Não, não é isso não. A gente precisa de escola nos espaços que a cidade está crescendo. E aí nós temos um estudo no Plano Municipal de Educação falando disso. Para onde a cidade vai avançar, onde é que a gente precisa de CIMEI. Por que é que a gente precisa de mais CIMEI do que de escola? Porque a nossa grande demanda é a educação infantil, os 3 primeiros anos da educação infantil. Esse é o nosso grande gargalo. Então nós precisamos construir o que a gente chamava lá atrás de creche, que são os Centros Municipais de Educação Infantil, para atender essa população de 0 a 3, que fica no horário integral, que são 7 horas por dia, porque os de 4 e 5 ficam só na meia jornada, que são 4 horas. Então, nós precisamos discutir por que eles também não ficam na jornada integral, porque nós não temos vaga para todo mundo. Então, não dá para discutir o sexo dos anjos. A gente precisa pensar a cidade. E, para pensar a cidade, a gente precisa de gente com competência técnica, mas também com desejo de fazer. Com desejo de fazer, com coragem para andar, para pedir, para conversar, para tolerar a indiferença, para tolerar quem pensa diferente, tentar somar, tentar trazer para um grande projeto. E esse é o grande projeto, é transformar Anápolis num lugar melhor, para todos, para quem está no Jundiaí, mas também para quem está lá no Jardim Peixoto, depois do Promissão. Então, a gente precisa pensar a cidade nesse sentido. E você tem recebido essa disposição, você tem percebido essa animação das pessoas em fazer esse tipo de debate? Porque a impressão que eu tenho e do que nós temos visto nesse dia a dia é que muitas vezes o sujeito ele é capturado muito mais por esse debate como do sexo dos anjos, né, de falar, escuta, você vai falar mal de quem? Do Bolsonaro ou do Lula? Mas você, sabe, muito mais capturado por isso do que fazer um debate que às vezes, quase que um desmerecimento, que é isso que está fazendo, que é o debate pragmático, objetivo, propositivo. Parece que as pessoas querem muito mais o folhetim da novela do que algo que é construtivista. Eu acho que esse é um termo, né? Vamos construir algo juntos a partir de uma ideia semelhante, né? Como é que está sendo isso? As pessoas têm essa receptividade, têm essa disposição? Então, acho que as pessoas estão muito machucadas, né? Elas andam muito machucadas e isso acaba gerando um descrédito. Mas à medida que a gente começa a conversar, a perguntar o que tem, o que não tem, o que deu certo, o que não deu, elas têm se colocado à disposição para somar. E eu tenho recebido, acho que 99% de bons feedbacks e 1% a gente deixa na conta dos olhares de cada um para o mundo, de como elas se sentem, de como elas percebem o processo. Ninguém é obrigado a me achar bonito, mas não custa nada ouvir as propostas, pensar um pouco, tentar agir de maneira diferente. Não é comum, né, uma pessoa tão jovem como eu bater de porta em porta, chamar para conversar, para pensar a cidade. Talvez isso não passe uma credibilidade, mas quando a gente começa a conversar e elas percebem como a gente está interessado, como as pessoas que caminham comigo estão interessadas em construir políticas públicas, em pensar legislações que melhorem a vida das pessoas, em fiscalizar de verdade para o dinheiro público ser utilizado da maneira correta, elas têm se colocado, têm somado, e eu tenho recebido, inclusive você que está me vendo aí, que gostou dessa conversa, já me manda uma mensagem que eu te ligo em seguida, e a gente tem conversado o tempo todo nesse sentido, trazendo mais pessoas, atraindo apoiadores, para que a gente consiga construir uma grande rede sistêmica que alcance, do ponto de vista pragmático, a vitória no dia 15 de novembro, mas também do ponto de vista estratégico, construir um mandato qualitativo, popular e que realmente tenha a cara da cidade. E ter a cara da cidade é Parque Ipiranga, mas também é Filóstro. É Setor Sul, mas também é Grande Jaiara. É Adriana Parque, mas também é Goialândia. Então, a gente precisa pensar esse todo, ouvindo demandas, peneirando necessidades, pontuando qual é o papel do vereador nesse sentido, porque eu não sou candidato ao executivo, então eu tenho que entender como eu me posiciono, ou como potencializador, ou como otimizador de tudo isso. Tem 2 pontos que eu queria falar, não sei se live em Facebook vai, nós já estamos aí há quase 50 minutos, nós temos que pensar a produção cervejeira na cidade. Nós temos uma série de produtores, alguns artesanais, outros já industriais, e essa
cadeia é importantíssima para o município, ela gera renda, ela gera emprego, então nós precisamos otimizar, potencializar, valorizar isso, né? Acho que você entende bem disso. E a nossa rede, o nosso sistema, o nosso APL que não saiu de produção audiovisual. Nós não tivemos, nos últimos 3 anos, festival, Anápolis Festival de Cinema, e a gente viveu na última década uma efervescência de produções cinematográficas, de cursos, de pequenos curtas, de gente sendo provocada a produzir cinema em Anápolis, e a gente não pode deixar isso morrer, e isso deu uma diminuída. Então, são outros olhares, tem questão de acessibilidade urbana, tem um monte de coisa que a gente precisa pensar, mas esses dois me chamam muita atenção, produção cervejeira e produção audiovisual na cidade. Marcos, quando a gente está ouvindo você falar, é um discurso, é um debate, uma proposta muitíssimo objetiva, né? E você consegue, claro, pela sua própria didática, dizer o que você propõe, mostrar os meios, instrumentos e ferramentas disponíveis e o resultado que isso vai ter. E certamente isso é fundamental no dia a dia do debate político, mas também da atuação mesmo, do trabalho, né? Mais do que o discurso, o trabalho. Mas quando a gente fala sobre essa Anápolis da última década, como você disse, que se acostumou a ter tantas atividades esportivas, culturais, tantos avanços na educação, né? Quando nós pensamos, ele falou em 5, 7 mil, na verdade, né? Deve ser isso da administração direta, deve estar em casa dos 7 mil servidores, que se acostumaram a ter um canal de diálogo aberto com a prefeitura, com o prefeito, que se acostumaram a ter a segurança e as garantias e avanços, né, nos seus direitos adquiridos. Nós estamos falando, na verdade, nesse conjunto todo, de autoestima, de esperança, né? O anapolino, de forma geral, aquele ligado à administração pública, ou aquele que tem uma relação mais distante, mas que ficou muito satisfeito porque onde era um terreno baldio virou uma praça, onde era um lixão virou um parque, onde era um espaço destinado para ser de exploração imobiliária para alguns, para os escolhidos, ricos, que pudessem comprar, virou um parque. E aqui eu cito 2 exemplos, né? Que é justamente o Parque Ipiranga, esse último, no Jundiaí, e o Parque da Liberdade, no centro. Então, são aparelhos que chegam, o braço da prefeitura chega em todos os lugares. Aquele sujeito que queria que o asfalto chegasse até a rua dele, porque chegou até a rua de cima, chegou só até a rua do ônibus, e aí foram mais de 100 bairros que foram asfaltados somente em um mandato. Estou falando aqui do Antônio Gomide. São ações, são planejamentos e execuções objetivas. Mas a tradução disso é autoestima. A tradução disso é eu quero ter orgulho de Anápolis. A tradução disso é se acostumar a uma coisa que deveria ser fundamental e inerente à condição humana. Se acostumar a ter esperança. Se acostumar a ser feliz, no sentido coletivo, no sentido de cidade. E aí eu acho que baseado nisso que eu queria saber de você. Você tem conversado com as pessoas, feito reuniões, né, sem promover as aglomerações, tem feito reuniões virtuais, enfim, você está começando aí para esse embate com as pessoas. Como transformar essa expectativa em de novo uma esperança, né? Em de novo uma cidade. Anápolis foi escolhida em 2013 naquele ranking das 50 maiores cidades mais felizes do Brasil. Nós temos mais de 5.570 municípios no Brasil, e Anápolis estava numa seletíssima lista das cidades mais felizes, né? Antes, a Você S.A., uma revista de carreira, né, para profissionais, executivos, já tinha colocado Anápolis num ranking privilegiadíssimo das cidades para desenvolver, das melhores cidades do Brasil, para se desenvolver uma carreira e para se viver. Isso é esperança. A gestão municipal, uma gestão municipal antenada às pessoas é capaz de fazer isso, de levar o que parece ser luxo para alguns e de levar a necessidade fundamental a outros, né? Como trabalhar isso? Essa é a minha questão, essa é a minha reflexão, saindo do campo da racionalidade pura, que é fundamental para se executar isso,
mas como levar esse debate, essa mensagem que transforme e que mostre que as pessoas têm o direito, né, a isso, a essa condição inerente ao humano, a esperança. Olha, eu acho que fundamental é o diálogo. E aí é o diálogo, tanto esse arquitetado, técnico, de lista, de caderninho, de conversar com as pessoas, mas esse olhar no olho, esse sentimento. Eu lembro que assim, essa semana eu recebi um bilhetinho com um clássico do pop nacional. Hoje eu acordei com uma vontade de mandar flores ao delegado. Era uma pessoa feliz porque essa primavera retornou a Anápolis. E esse sentimento, ele não é o sentimento de poucas pessoas, não. Ele é um sentimento que nós estamos percebendo por onde a gente passa. Por onde a gente passa. Mas só sentir não adianta, precisa compartilhar. Então as pessoas podem se engajar na rede, na rua, participar, dialogar, pedir para fazer parte. Eu acho que quem se sente responsável tem que assumir tarefa. Quem se sente responsável tem que assumir tarefa. Quem quer uma cidade de volta, você falou aí das transformações, o Gomide pegou um galpão cheio de pneu no filóstro e transformou num Senfor, que era o centro de formação. Um lugar onde dava dengue, acumulava rato, vira um espaço para transformar a vida das pessoas, gerar emprego, renda, mobilidade social, 3 refeições por dia, porque quando a gente fala de mudar a vida das pessoas, que todas elas têm o direito ao mínimo, que é 3 refeições por dia, e que elas avancem muito mais lá na pirâmide do Maslow, para que elas tenham tudo que elas querem, desejam e acreditam. Mas, de início, elas precisam de dignidade humana. E isso é muito importante. Talvez seja esse o grande objetivo dessa nossa proposta, é trazer dignidade para as pessoas. E aí, para isso, a gente precisa conversar. Falar que tem aí um sentimento que está voltando. E aí, se cada um de nós falar com 10 pessoas por dia, com 15 pessoas por dia, a gente cumpre a tarefinha e ganha nota boa. Aí, eu que estou trabalhando com tanto professor, ganho uma estrelinha no fim do dia. Pega seu caderninho e começa a falar. Amigos, parentes, igreja, vizinhos, praça, bairros, a gente precisa dialogar com as pessoas. É o diálogo, é o diálogo. O ódio, o rancor, isso nunca construiu nada em lugar nenhum, construiu 2 guerras. O ódio, o rancor, os sentimentos ruins, o desejo de revanche. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma primavera que começa com um sentimento de retomar a cidade, com o sentimento de um prefeito que pega fila para pagar conta, que pega fila para entrar no musical, que não anda com 4 seguranças, de um prefeito que senta na poltrona no meio de todo mundo, sem vergonha de agir, de conversar, de um prefeito que a gente conhece, que a gente sabe quem é, se ele atravessar a Avenida Pedro Ludovico. É disso que nós estamos falando. E esse sentimento é muito importante, e a cidade sabe do que eu estou falando, quem está me assistindo sabe do que eu estou falando, mas não adianta só querer. Tem que vestir a camisa, tem que gostar, tem que ir para a rua, tem que ir para a rede, tem que fazer a defesa. Isso é muito importante. E aí, no momento de tanto ódio, a gente oferece a vontade de trabalhar, a vontade de fazer a diferença e a disposição para que os 35 mil alunos da rede, os 7 mil servidores tenham respeito, database, salário, piso, pagamento, plano de carreira, mas também tenham autoestima. Autoestima é fundamental. E aí nós não estamos falando de autoestima de se achar bonito, não, mas de bater no peito e falar, essa cidade minha é bacana, eu gosto, eu tenho orgulho de Anápolis, meu prefeito é fantástico, os vereadores trabalham, estão acelerados, tenho orgulho do IFG, da Universidade Estadual de Goiás, da rede estadual, que é tão potente e tão sofrida há tanto tempo. Então, a gente precisa pensar nisso. E a gente pensa abrindo diálogo. É a conversa, é a palavra, é a ligação, é a visita, para que a gente possa trazer mais gente para essa grande rede sistêmica que acredita que a cidade de Anápolis pode ser de todos e todas novamente. Eu acho que é bem isso, o Marcos. Eu fico... de novo, eu vou encerrar aqui a minha fala, a gente está chegando, tomara que não corte a gente com 1 hora, né? Que dê mais uns minutinhos. Mas eu vou encerrar do jeito que eu comecei. Eu conheço você já há muito tempo, conheço o pensamento político, conheço o pensamento sobre a cidade, fiquei satisfeito, fiquei feliz ao saber, ao ter notícia que você estava com a predisposição a ser candidato, oficializou-se pré-candidato, então acho muito importante. Mas agora
a diferença dessas duas falas, da inicial para essa, é que eu fico ainda mais satisfeito de ver essa combinação que é tão fundamental. É a combinação do lado técnico, do lado objetivo para se realizar, mas sem perder esse sentimento de conexão com as pessoas, esse sentimento de carinho, esse sentimento de esperança, né? Então, eu acho que essa mistura é você saber ouvir, né? Mais do que falar bem, mais do que ter a didática, a oratória, o domínio profundo de todos os conceitos e poder transmitir, é ter a sensibilidade, não somente os ouvidos, mas através dos ouvidos ter a sensibilidade de captar essas mensagens. E vejo que você está muito disposto a fazer esse embate, porque só quem tem essa disponibilidade para o diálogo, como você tem dito, é que é capaz de realmente estar aberto para ouvir. Fico satisfeito, fico feliz, quero somar aí no que você achar que é necessário para que a gente possa somar, né, aumentar ainda mais, engrossar esse caldo dessas conversas, dessa busca e qualificar, né? Eu acho que nós precisamos qualificar o debate político hoje em Anápolis. Nós temos... a democracia tem uma coisa muitíssimo interessante nesse aspecto, porque ela consegue reunir opostos socioeconômicos, ideológicos, opostos de formação acadêmica ou de qualquer outra sorte, num ambiente só, né? Então, muito respeito a todos que estão ali por mérito, a todos que estão tentando a reeleição, a todos que têm a sua forma de fazer o diálogo e o debate com o seu eleitorado. Mas, claro, nós sempre temos que defender aqui uma qualificação, um aumento na qualidade do debate. Eu acho que você é capaz de dar essa contribuição de uma forma decisiva para que se criar um bom parâmetro aí. Parabéns e vamos nessa. Ok. Quero te agradecer, mas antes de agradecer, lembrar duas coisas. Não sou pré-candidato por mim, não sou pré-candidato por salário, não sou pré-candidato por vaidade. Sou pré-candidato porque um grande grupo de pessoas que vive, respira e pensa e quer o bem da cidade achou que nesse momento o meu nome era o melhor. E aí eu lembro lá do romântico Pequeno Príncipe, a gente é responsável por aquilo que a gente cativa e a conjuntura apontou que o meu nome nesse momento somaria mais, por isso eu topei. Se fosse outro nome, eu estaria nas ruas e nas redes da mesma forma, ajudando a construir. Esse é o primeiro recado. O segundo recado é para todo mundo que assistiu e que quer somar de alguma forma. Me manda uma mensagem. Me manda uma mensagem ou aqui no Facebook ou em qualquer rede que tiver. Estou no Instagram, @MarcosCarvalhoPsi, que eu te ligo, a gente soma e a gente entende como é que cada um pode contribuir. E a sua contribuição é importantíssima, independente de nível escolar, de rendimento, de renda, de cor, de idade, de qualquer coisa. A gente precisa de pessoas para somar no projeto. E o terceiro recado é te agradecer. A gente quase não se encontra, as agendas nos atropelam o tempo inteiro, mas quando a gente se encontra é sempre assim verdadeiro, é sempre assim interessante, instigante, provocativo, e eu tenho por você, Morgantini, a maior consideração, o maior respeito, e sua manifestação de apoio me deixa extremamente orgulhoso, extremamente satisfeito. Maravilha, querido. Obrigado e vamos à luta, né? Gostei dessa frase sua, que para mim agora ela é sua e do Freixo. Vamos às redes e às ruas. Um grande abraço, querido. Um abraço para todo mundo, para todos e todas. Boa noite aí.